A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 46. Felipe disse para Natanael: achamos o Messias. No 46 está escrito: Natanael respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: vem e vê. Vem e vê. Meus amados irmãos, nós gostamos de desafiar, é ou não é? Nós gostamos de desafiar todo mundo, né? Nós somos profetas, nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. E Deus, ele gosta até disso. Quando você diz, eu sou homem de Deus e Deus, ele fala comigo, e tudo isso que a gente está acostumado a dizer sempre, né? Só que tem uma diferença entre os homens ousados de antigamente e aquilo que você pode pensar que é ousadia, mas no fim não ser nada de ousadia, não ser nada de certeza. Eu vou te explicar melhor. Natanael era um homem ousado. Felipe disse: a gente achou o Messias, a gente achou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pronto. Aí Felipe disse: se você não acredita que aquele lá é Jesus, o nosso Messias, então vem e vê. Você mesmo vem e vê. É interessante que quando, no capítulo 1 de João, 2 discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus. E Jesus, ele perguntou: o que vocês querem? Aí os 2 discípulos perguntaram assim para Jesus: Jesus, onde é que você mora? Onde é que tu moras, mestre? Jesus, ele não falou o endereço dele. Jesus não parou e ficou falando: eu moro naquela rua, o meu endereço é esse, você tem que pegar esse ônibus, que nem tinha ônibus, né? Você tem que fazer isso, isso e isso. Ele só disse assim: vem e vê. Vem e vê. Porque quando a gente começa a pegar duro com Deus, né? E a gente diz: será que algo bom pode acontecer? Deus, ele não vai dar nenhuma explicação. Ele vai só dizer: vem e vê. Vê com teus próprios olhos se pode alguma coisa boa estar em Nazaré. Uma coisa que nós temos que aprender, meus amados irmãos e irmãs, o que eu tenho que aprender, o que nós temos que aprender, é a não dar explicação. Mas não é porque a gente não dá explicação que a gente vai viver do jeito que a gente quer. Olha só o mistério, hein? Porque Jesus, ele disse: vem e vê. Ele não explicou nada, mas ele disse: pode vir que eu tô limpo. Eu não preciso explicar nada para vocês, mas pode vir que eu estou limpo. Eu moro na minha casa. Lá onde eu moro, vocês vão ver onde eu moro. E vocês vão ver que eu não dei satisfação. Não porque eu estou fugindo, porque eu mesmo estou convidando vocês para vir na minha casa. Então, nós temos que entender, meus amados irmãos. Olha só o mistério. Às vezes a gente diz: eu não vou explicar nada. Porque a gente está com vergonha. Porque estamos com vergonha da nossa situação. Estamos com vergonha. E a gente diz: eu não vou explicar nada, porque eu tenho até vergonha da minha situação. Tá bom. Às vezes, está tudo bem na nossa situação. Só que em vez da gente deixar
de explicar, a gente começa a explicar, em vez de simplesmente deixar os outros verem a nossa situação. São esses dois tipos de pessoa. Um que ele diz, eu não preciso te dar satisfação, porque Deus está comigo. Mas lá no fundo essa pessoa está com vergonha. Porque essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele sabe que ele diz que ele ouve a voz de Deus, mas muitas vezes no meio dessas vozes, sem querer, ele já ouviu a voz do próprio diabo. Ele já obedeceu a voz do próprio diabo. E ele tem vergonha, porque ele sabe que os passos que ela tomou, nem sempre foi Deus que tinha falado, mas às vezes foi a carne, ou às vezes foi a voz do maligno. Então a pessoa diz, eu não tenho que te dar satisfação, não porque a pessoa tem uma certeza, mas porque a pessoa tem vergonha de mostrar a sua situação. E eu creio que muitas vezes, a maioria de nós temos uma situação assim, onde a gente diz, é melhor nem olhar ali. Mas eu quero também falar com você que você tem feito a vontade do Senhor, mas você sempre procura te justificar. Você sempre procura explicar tudo. Mostrar para todo mundo que você está bem, mostrar para todo mundo que você está puro, mostrar para todo mundo que você está pura. Só que isso vai deixar você como hipócrita. Porque Jesus ele disse, aquele que fala de si mesmo, ele não é digno de ser honrado. O próprio livro de Provérbios diz assim, que outros me louvem, mas que a minha boca nunca fale de mim mesmo. Eu faço, eu sou humilde, eu sou santo, eu prego, eu canto, eu. Esse eu abafa, esse eu incomoda, esse eu incomoda as outras pessoas, mas também está tirando de você grandes bênçãos. Mas eu quero que você se lembre hoje, que Natanael ele disse, pode algo bom vir de Nazaré? Ele estava com a sua própria opinião, ele disse, eu não creio que pode vir. Mas ele também disse, mas eu vou ver. E se quando eu chegar lá em Nazaré, eu ver que tem coisa boa, eu não vou mais ouvir o meu eu vou ouvir Jesus. É por isso que Natanael, quando ele vê Jesus, antes de Natanael ir e ver, Jesus viu Natanael. E quando Jesus viu Natanael, Jesus disse, você é um verdadeiro israelita. Porque você mesmo vai mostrar uma grande lição para o meu povo. Qual lição, Jesus? É essa. É que quando Natanael ouviu a palavra que Jesus disse para ele, na hora, olha só, na hora, não foi uma semana depois, não foi 2 dias depois, não foi 1 mês depois, não foi 1 ano depois, porque ele era verdadeiro israelita. Então, na hora, ele disse, quando ele ouviu a palavra de Jesus, ele disse assim, eu vejo que tu és o Filho de Deus. Xarabacantelekrabaxawa, Ramanderevlaia Sandarábia. Eu vejo que tu és o Filho de Deus. Porque ele era verdadeiro. Ele não era falso israelita. Ele não era falso crente. Ele era verdadeiro. E o verdadeiro vê na hora. O verdadeiro entende na hora. Ele pode até dizer, eu não sei. Mas na hora que ele ouve a palavra, ele vai saber se é de Deus ou não é de Deus. O verdadeiro israelita é assim. Ele pode até criticar, ele pode até falar mal, mas na hora que ele vê a verdade, ele vai negar a si mesmo e vai falar, eu não cria que algo bom poderia vir de Nazaré, mas agora eu estou mudando a minha opinião, porque eu vi que Jesus é o Filho de Deus. Rabachandarábia. Aleluia, tá entendendo? Você tá entendendo, meu irmão? Você tem que entender. Se você é crente de verdade,
Se você é humilde de verdade, você tem que mudar a sua opinião na hora que você vê que aquilo que você estava falando não era conforme a reta verdade. Você vai bater no peito e dizer: eu errei e agora, a partir de agora, eu troco de opinião. E eu vou crer na verdade. Eu estava crendo numa mentira, mas agora eu creio que eu ouvi a verdade e eu vou seguir a verdade. Simples. Isso é humildade. Natanael é um exemplo de uma pessoa ousada, mas humilde. Natanael. E eu te convido hoje, se você nos próximos dias, alguém que você falava mal, um antigo amigo, um antigo conhecido, uma antiga amiga que você falava mal, você pensa: aquele tempo ela me machucou. Mas você sabe se talvez ela hoje não mudou? Quem é você para dizer que ela nunca vai mudar? Quem é você para falar que ele nunca vai mudar? Se eu fosse você, eu fazia as pazes. Se eu fosse você, eu mudava de opinião agora. E ia lá ver se aquele amigo ainda está do jeito que você fez uma pequena briga. E você sempre para sempre guardou aquela imagem. Mas se você fosse humilde, homem, se você fosse humilde, mulher, você ia reconhecer que todos podem fazer um erro, mas você não tem direito de dizer que por causa de um erro, a pessoa para sempre é uma pessoa errada. Por isso, quem és tu, ó homem? Quem és tu, ó mulher? Porque Deus pode ser que um segundo depois de uma briga, depois de uma discussão, a pessoa já se arrependeu e você ainda não entendeu. Eu quero ver um homem. Deus, ele quer ver um homem e uma mulher que tenha capacidade de fazer as pazes. Natanael não tinha paz. Quando falava de Nazaré, ele dizia: de lá não pode vir nada de bom. Mas quando ele viu Jesus, ele teve que engolir seco, porque ele viu que em Nazaré tinha mais do que uma coisa boa. Tinha o próprio Filho de Deus em Nazaré. E Natanael fechou a boca e disse: aqui em Nazaré tem coisa boa sim, porque hoje eu vi o Filho de Deus. Se você quer ser humilde, muitas vezes você vai ter que dizer não para você mesmo e falar sim para a verdade. Se você diz que é humilde, você não vai provar humildade dizendo eu sou humilde. Você vai provar que você é humilde pelas tuas ações. Ei, xarabacandaraia, ramanagaduribianda. Então eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, seja como Natanael, ousado, mas humilde. Humilde, porque depois de Natanael mostrar a humildade dele, Jesus disse: Natanael, eu te dou uma promessa, porque você foi humilde. Oh glória!